E aí, pessoal? No vídeo de hoje, vamos desvendar o significado da tatuagem do Sol Negro. Muita gente me pergunta sobre essa tatu, que tem um visual impactante e um simbolismo bastante complexo. Vou explicar as diferentes interpretações, desde as suas origens na cultura nórdica até as suas conotações mais modernas, mostrando exemplos e analisando o que ela pode representar para quem a escolhe. Preparem-se para descobrir tudo sobre o misterioso Sol Negro. Oi, pessoal! Se vocês estão aqui, provavelmente se interessam pelo significado da tatuagem do Sol Negro, certo? Vamos mergulhar fundo nesse tema, que tem uma história bem complexa e, em alguns casos, até assustadora. Primeiro, vamos falar sobre a origem desse símbolo. O Sol Negro, na sua forma mais conhecida, não é um símbolo antigo ou de uma cultura específica como muitos imaginam. Na verdade, sua versão mais difundida surgiu na Alemanha, no início do século XX. Ele foi projetado por Carl Maria Willigut, um ocultista que trabalhou com a SS nazista. Willigut, que se autodenominava um expert em mitologia germânica, criou o símbolo como uma representação de um antigo sol germânico, ligando-o a uma suposta ancestralidade ariana e a uma ideologia de superioridade racial. É importante destacar que essa ligação com a mitologia germânica é, na verdade, uma construção artificial, sem base histórica sólida. Muitos estudiosos refutam a autenticidade da interpretação de Willigut, considerando-a uma apropriação e distorção de símbolos e crenças pré-existentes. A imagem, um círculo com 12 raios curvos que se entrelacam, foi usada em alguns edifícios governamentais nazistas, principalmente em pavimentos, e ganhou notoriedade por sua associação com o regime. Mas é crucial lembrar que a sua utilização não era tão ampla quanto se imagina, e sua interpretação e significado são amplamente debatidos até hoje. A sua aparição em locais específicos e a sua ligação com a ideologia nazista são os pontos mais importantes para entender sua origem. Agora, vamos falar sobre o significado desta tatuagem no contexto criminal. E é aqui que as coisas ficam mais complexas e, muitas vezes, preocupantes. O Sol Negro, por sua associação com o nazismo e com ideologias extremistas de direita, e frequentemente utilizado por grupos neonazistas, skinheads como um símbolo de identificação e de pertencimento. A tatuagem, nesse contexto, representa adesão a uma ideologia de ódio, racismo e violência. Não é apenas uma questão estética e uma declaração política, uma marca de identificação que pode sinalizar a participação em atividades criminosas, como atos de violência, vandalismo e até mesmo terrorismo. É importante lembrar que a interpretação do símbolo varia dependendo do contexto e do grupo que o utiliza, mas a sua associação com a extrema-direita e o crime organizado é inegável. Em alguns casos, a tatuagem do Sol Negro pode até mesmo servir como um sinal de hierarquia dentro desses grupos, indicando o nível de comprometimento e a posição do indivíduo na organização. A interpretação da tatuagem, portanto, requer uma análise cuidadosa do contexto em que ela aparece, considerando a sua associação histórica e o grupo que a ostenta. E preciso ter cautela e responsabilidade ao se deparar com esse símbolo, pois ele pode representar algo muito mais profundo e perigoso do que uma simples imagem. A sua presença em um indivíduo pode indicar uma adesão a uma ideologia violenta e criminosa, e é fundamental estar ciente disso. Olá, pessoal! Vamos falar sobre a tatuagem do Sol Negro, um símbolo que carrega uma história complexa e, por isso, merece uma análise cuidadosa. Afinal, o que significa essa tatuagem? Por que os nazis utilizaram esta tatuagem? Bom, a primeira coisa que precisamos entender é que o Sol Negro não foi uma invenção dos nazis. Ele surgiu muito antes, associado a diferentes culturas e significados. Mas foi a sua apropriação e utilização pelos nazis que lhe conferiu a carga negativa que conhecemos hoje. Eles utilizaram como um símbolo oculto, frequentemente incorporado em objetos e edifícios, representando, para eles, a suposta superioridade da raça ariana e a busca por um novo império. A sua utilização em contexto nazi está intrinsecamente ligada à ideologia de poder, à busca por dominação e à perpetuação de uma visão distorcida e extremamente perigosa da história e da humanidade. É importante lembrar que o símbolo, para eles, estava associado a rituais e crenças ocultas, reforçando a aura de mistério e poder que buscavam projetar. Não era um símbolo exposto abertamente, mas sim um sinal de reconhecimento entre os membros do regime, um código secreto que reforçava a sensação de pertencimento a uma elite.
A sua utilização estratégica, longe dos olhos do público em geral, demonstra a sua intenção de manipulação e controle. A pesquisa histórica sobre a utilização nazi deste símbolo é crucial para entendermos o seu peso e a sua carga negativa. Existem muitos documentos e objetos que comprovam a sua utilização no regime, e o estudo destes materiais é fundamental para desmistificar qualquer interpretação romantizada ou inocente do símbolo. A sua utilização pelos nazis não foi um acaso, mas sim uma escolha calculada, visando a manipulação e o controle ideológico. O que significa a tatuagem no mundo moderno? Hoje em dia, a tatuagem do Sol Negro continua a ser um símbolo controverso. Para muitos, ela representa simplesmente uma imagem estética, sem qualquer ligação com o seu passado nazi. Outros, no entanto, veem nela um símbolo de extrema-direita, neonazismo, ou mesmo satanismo, dependendo da interpretação. E crucial entender que o contexto é fundamental. Uma tatuagem isolada pode não significar nada, mas inserida num contexto de outros símbolos, ideologias ou comportamentos, o seu significado pode mudar completamente. A responsabilidade de quem a utiliza é enorme, pois a sua escolha pode ser interpretada de diversas maneiras, e é importante estar consciente das implicações da sua decisão. A tatuagem do Sol Negro, portanto, não possui um significado único e universal no mundo moderno. O seu significado é fluido, dependendo do contexto e da intenção de quem a ostenta. A sua utilização irresponsável pode levar a mal-entendidos, a interpretações errôneas, e principalmente, a ofender profundamente aqueles que foram vítimas do regime nazi. É fundamental refletir profundamente antes de optar por uma tatuagem com este símbolo, considerando as suas implicações históricas e o seu potencial para causar danos e mal-entendidos. A pesquisa e a conscientização são fundamentais para uma escolha informada e responsável.